Muito bem, direto aqui na nossa primeira leitura, é continuação da de ontem, né? A gente continua aqui no livro de Reis e é a narrativa da atuação de Elias. Ontem, aquela passagem de Elias com a viúva de Sarepta. Hoje, Elias continua o grande duelo dele com o rei Acabe, um péssimo rei em Israel. Acabe, por incrível que pareça, havia cedido e agora ele prestava culto não ao Deus verdadeiro, mas a Balaal. E essa é uma situação em que Elias se vê como o único profeta de Deus diante de 450 profetas de Baal. Olha o que Elias vira para o povo que ainda teria alguma lembrança do Deus de Israel e fala: até quando vocês vão ficar mancando com os dois pés? O que isso quer dizer? Mancando com os dois pés, pulando ora na barca de Deus, ora na barca de Baal. Esses somos nós, tá, pessoal? Cuidado para não deixar uma leitura como essa passar como se fosse o outro, como se fosse no passado. Isso somos nós. O Baal para a gente é o mundo. A gente está horas com Deus, ora com o mundo. E aí, a sequência da passagem é sensacional e Elias se envolve numa grande disputa com esses 450 profetas. Baal não aparece e olha, Elias ainda tira sarro de Baal. Elias vira para eles e fala: aqui, olha só, ele vira, né? Gritai mais alto. Eles estão querendo que o Baal aparecesse, né? Gritai mais alto, pois sendo um Deus, ele tem as suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo e é preciso que o acordem. Isso tudo porque Baal deveria aparecer nessa disputa, botando fogo num altar que eles prepararam. Já o altar que Elias prepara, não só ele faz da mesma forma como os profetas de Baal fizeram, mas ele ainda vai lá e joga água no altar, porque não era para pegar fogo por acidente, era para pegar fogo de verdade, então ele enche de água. E obviamente, nessa passagem, e essa passagem ela é fundamental para a gente, Deus aparece, bota fogo no altar e Elias convence aquela multidão de claudicantes sobre a existência e o poder de Deus. Isso é um sinal. A gente continua insistindo nessa conexão bíblica sobre a necessidade e a relevância dos sinais. E quando você transporta isso para o Novo Testamento e vê todos os milagres que Jesus fez, a gente tem que ver esses milagres muito menos como a cura física, muito menos como a coisa sobrenatural de andar sobre as águas, como se essas coisas tivessem em si mesma valores ou valor. Aquilo é para a gente sinal da existência e do poder de Deus. Muito mais do que cura ou coisa sobrenatural nesse sentido. Nosso salmo é o 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E aí vem o Evangelho, é a continuação do Sermão da Montanha. A gente viu as bem-aventuranças na segunda. Ontem a gente viu a luz do mundo e o sal da terra, né, os frutos do Espírito. E aqui Jesus continua no sermão para falar da lei. Ele não veio, versículos 17 a 19, ele não veio para abolir a lei, pelo contrário, ele veio para dar a ela pleno cumprimento. Esse pleno cumprimento da lei é porque Jesus vem dar uma nova lei. E é uma nova lei que se resume naquele mandamento, o novo mandamento, que é o amar ao próximo como Jesus amou. Então, quando Jesus vira e fala que veio dar pleno cumprimento à lei, o que Jesus está fazendo é inaugurando uma nova era, em que realmente cumprir a lei deixa de ser exatamente preceitos exteriores, ritualísticos, e passa a ser no interior. Para ser mais preciso, não adianta nada você fazer obras de amor se você internamente não se alterou, não se modificou, não se transformou. Cumprir a lei em plenitude significa que você vai não só fazer as obras de amor, mas internamente vai ter se transformado. Essa transformação interna da essência é fundamental nisso que Jesus fala do pleno cumprimento da lei. Tem uma outra passagem que a gente precisa olhar muito rapidamente.
Eu estou abrindo aqui a Bíblia da Ave Maria, no livro de Romanos, eu quero que você veja junto comigo, Romanos, capítulo 6, versículo 14. Vamos direto nele. O pecado já não vos dominará, porque agora, atenção, não estamos mais sob a lei, e sim sob a graça. Por que destacar esse versículo é fundamental? Porque ele, em comparação com aquele trecho do capítulo 5 de Mateus, aparentemente cria uma contradição. Puxa, Jesus está dizendo que agora é para a gente cumprir a lei e que ele não veio abolir a lei e que a lei tem que ser cumprida. E aí vem Paulo na carta aos Romanos e fala que nós não estamos sob a lei e sim sob a graça. Afinal, estamos ou não sob a lei? Então, pessoal, aqui, para encerrar esse nosso encontro de hoje, para não ter dúvida, todos estamos sob a lei até que a gente efetivamente se converta. A partir do momento em que a gente se converte, lembra? Conversão, receber o Espírito Santo e começar a se transformar. A partir do momento em que a gente entra nesse processo, você pode falar categoricamente, nós não estamos sob a lei, assim como Paulo fala. Agora não estáis mais sob a lei, Romanos 6,14, mas sim sob a graça. Essa, pessoal, é uma nova realidade. E você pode estar se perguntando, mas isso significa então que eu posso descumprir a lei? Então que fique claro, quanto mais poderes, mais responsabilidades. O fato de estar sob a graça nos bota numa situação não mais de ter que amar o próximo como a si mesmo, o resumo da lei, mas amar o próximo como Jesus amou. Esse é o novo mandamento, é o resumo da nossa atual situação, do que é a lei na sua plenitude para a gente hoje. Isso significa viver sob a graça, lembrando, para que a gente consiga cumprir isso, a gente precisa do Espírito Santo.